Opa, começou a gravar aqui. Então, nós estamos aqui com a Dani Cadid, né, que tem uma formação internacional, né, em dor pediátrica. Ela atua aí, né, na assistência no Einstein, no 9 de julho, na Rede Dor. E, junto com o nosso amigo Marcos André, mais conhecido como André, eles estão na coordenação do Kids Dor do Simpem, que vamos estrear aí em julho, né, em Brasília, né? E o Marcos André, anestesiologista, assim como a Dani, né, que tem uma área de atuação em dor pela MB, pós-graduação pela Singular, diga-se de passagem, foi a maior nota, né, da turma. Eu fiz a Obrigado. prova dele e eu sou criterioso na prova, tanto no CIPS quanto no FIP, quanto da época lá da prova lá, e foi difícil tirar a ponta desse moço. Não teve jeito. Ele realmente é muito bom. Fundador e responsável pelo Serviço de Controle da Dor do Hospital da Criança de Brasília, cofundador e responsável pelo Serviço de Controle de Dor do Hospital Santa Marta, o coordenador do Kids Dor junto com a Dani, e o coordenador regional do Clinic Dor de Brasília, também pelo Simpem. Então, queria dar boa noite a vocês, que a gente aproveite aí essa aula aí que nós vamos receber, né? Obrigado, viu, Dani? Obrigado, André. Obrigado, Lúcio. Vamos lá. Obrigada. Deixa eu compartilhar a tela. Meu mouse está dando pau aqui. Então, primeiro, eu só coloquei esse slide aqui para a gente começar uma introdução a respeito dos casos clínicos que nós vamos apresentar em pediatria, né? Qual é o papel da intervenção na dor pediátrica? E eu e o André, a gente está levantando essa bandeira aí há algum tempo, né? A gente se juntou faz uns 3 anos, né? E a gente resolveu que a gente deveria compartilhar esse conhecimento, e foi daí que surgiu a questão de implantar uma pós-graduação, uma formação em dor pediátrica e intervenção. Nós temos conflitos de interesse, eu e o André, devido a Simpem, né? Devido à nossa pós de dor, que é o Kids Dor, que é um curso de dor pediátrica, voltado para várias especialidades, né? No qual a gente vai não só ensinar a avaliar a dor, a interpretar a dor, ter o conhecimento geral da dor, mas também como fazer as intervenções, tanto por radioscopia como por ultrassom, né? Então, esse é o nosso bebê que a gente está cuidando e que a gente colocou com bastante carinho, né, toda a nossa formação, e a gente espera que tenha bastante evolução com os alunos e que eles consigam entender e absorver esse conhecimento. André, vamos então começar primeiro com o seu caso, o que você acha? Depois a gente fala do meu? Vamos então. Gente, meus slides não deram muito certo aqui, mas como é um bate-papo nosso para a gente mesmo, então eu vou começar com um caso que a Dani conhece, que ela, quando a gente estava aqui fazendo o curso do Thiago de neuromodulação, ela foi comigo para fazer o tratamento de quadril, da dor de quadril dessa paciente, que é uma paciente hoje ela tem 17 anos, na época ela tinha 16, com doença falciforme, já em uso de várias medicações, hidroxiureia, tinha passado por vários procedimentos, várias internações, e evoluiu com necrose vascular de cabeça de fêmur, que é muito comum nessa população. Então, a gente tem sempre tem que procurar esse tipo de alteração nos pacientes com doença falciforme. E aí, a gente viu que ela tinha dor no quadril, realmente tinha necrose vascular de cabeça de fêmur, e a gente teve a ideia e conseguimos fazer a denervação de quadril ablativa do ramo sensitivo do femoral, do obturador e do obturador acessório. A gente conseguiu desmamar a metadona dela, conseguimos diminuir a gabapentina e tirar o tricíclico que ela usava. E aí a dor voltou, né? O efeito da radiofrequência acabou, acho que deve ter durado uns 8 ou 9 meses. E aí ela veio para mim de novo no consultório.
Então, eu tive uma ideia. Estudando, eu não faço mais anestesia, né? Só que eu estava lendo sobre o Peng. Aí eu pensei, e eu vi que o Peng é maravilhoso, né? Ele dá uma analgesia muito bom para cirurgias de quadril e ele não tira força. Ele não tem uma um papel importante nos nervos motores ali do membro, do quadril. Então, eu tive uma ideia que foi fenolizar o Peng. Então, eu coloquei fenol lá dentro da cápsula, pericapsular ali, do mesmo jeito que a gente faz o bloqueio, e a paciente ficou sem dor. E procedimento eu acho que menos arriscado do que eu fazer uma denervação de quadril, no caso do fenol, né? Que eu não tinha radiofrequência, mas nesse caso eu acho que a gente conseguiu fazer uma mudança grande na vida dessa paciente. Assim, a intervenção conseguiu chegar num ponto que a medicação já não estava conseguindo mais, né? E aí ela pôde voltar à escola, às atividades dela, parou de ser chamada de manca, né? Que as crianças são cruéis, né? Às vezes, e ela sofria bullying na escola. E aí a gente conseguiu, com algumas intervenções, né, fazer uma mudança importante na qualidade de vida dela. E a mãe dela me mandou hoje a ressonância do ombro, que ela fez necrose vascular de cabeça de úmero. Eu nunca tinha visto isso. E eu já tenho muita criança. Eu não sei se vocês já viram isso alguma vez, mas foi a primeira vez. Ela evoluiu com necrose vascular de cabeça de úmero. E aí a gente vai ter que pensar junto em alguma coisa aí para Já tenho fazer. ideias, André. Já tenho ideias. Oi? Já tenho ideias. Bom, então eu queria levantar para vocês assim, o que que vocês fariam? Dani, o que que você pensa assim em manejo medicamentoso para ela e que ponto você acha que a gente poderia ter começado essa intervenção? Na minha opinião, a gente demorou bastante. Você fala do caso que a gente fez junto? Isso, da Sara, desse caso. Olha, se a gente for pensar igual na questão do adulto, talvez fazer já inicialmente pouparia ela da pior, eu acho, sabe? Dependendo, você poderia fazer um bloqueio teste logo no segundo atendimento, já que você está vendo que a medicação não está fazendo efeito. Por que prolongar esse sofrimento com medicação? Talvez eu faria no segundo, tentaria a medicação durante um mês, se não tivesse uma resposta da forma que eu esperava, de uma diminuição pelo menos de 30% da dor, eu já faria uma intervenção para dessensibilizar o local. Talvez eu faria isso, um bloqueio com anestésico local e veria como ela ficaria. Uhum. Não Não entendi. sei. Eu também acho que, assim, eu não tive essa ideia antes, né, de fenolizar o Peng ou de fazer alguma coisa mais permanente, duradoura, né, permanente não, de longa duração. Até porque a gente não tem, aqui no Brasil é tudo muito burocrático, né, e muitas vezes a gente está falando de pacientes com baixa renda ou pacientes de convênio, que as cânulas de radiofrequência, elas não são liberadas assim, né? Eu acho que talvez seja mais seguro mesmo a gente ter um material mais adequado para pediatria, a gente ter a gente ter coisas específicas para essa população e a gente também precisa acho que ter acesso a esse paciente antes, assim. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem, né, que existe um tratamento para dor pediátrica que é diferente. E isso é uma coisa que claro que lá no Hospital da Criança hoje, eu trabalho com profissionais fantásticos, oncologistas, reumatos, neurocirurgiões, o pessoal é fantástico, mas eles demoraram para saber que eu existia, né? Que a nossa Ô, André, especialidade existia. Oi. André, me passou uma coisa pela cabeça aqui agora, que é o seguinte, nós somos intervencionistas, né? Uhum. Por que que nós não pensamos como intervencionistas? Então, assim, eu estou levantando um questionamento que eu estou fazendo aqui agora, tá?
Ao invés da gente falar o seguinte, puxa, aí na hora eu não pensei, talvez, posterguei, tentei o remédio. Por que ao invés de a gente chegar lá, a gente não pensa ao contrário? Eu tenho o procedimento. Será que eu posso fazer um remédio? Entendeu? Então, a gente já ir com a abordagem de fazer um procedimento, porque a pessoa, o que ela quer ali é livrar da dor, entendeu? Ela quer livrar da dor, né? Ela não aguenta. Aí você fala, olha, nós temos aqui o procedimento que a gente pode fazer. Aí a família vai te falar, ai, doutor, mas não tem um remédio? Podemos tentar, entendeu? Que aí eu inverto a maneira de fazer, entendeu? Eu não sei, eu tô jogando uma, né? Porque assim, porque se a gente for raciocinar o tempo inteiro numa ordem inversa, talvez, a gente pode perder esse time, ficar agarrado nessa parte anterior, entendeu? Sendo que existem os médicos de dor que tratam o paciente com remédio. Eles não são intervencionistas. E existem os intervencionistas, né? Como nós somos intervencionistas, eu acho que a gente talvez tivesse que pensar com um aspecto de intervenção. E ali a gente vai trabalhando, né, para a gente sentir na família, olha, temos um procedimento que a gente pode fazer. Ai, doutor, já assustou? Você fala assim, não, mas não precisa ser agora. Vamos tentar um remédio durante tantos dias? Se não melhorar, a gente volta aqui e faz. Porque aí a família já fica naquela esperança de uma outra carta na manga também, né? Porque, entendeu qual que eu, Sim, né? sim. Eu acho É que só o isso pensamento da gente não ficar assim, não, vamos tentar isso, não, agora vamos tentar um tramadol, vamos tentar agora um opioide forte. E aí fica aquele negócio que, pô, mas você não é intervencionista, entendeu? eu assisti uma aula uma vez da enfermeira do grupo de dor da USP, a Rita, maravilhosa. E ela estava botando, eu achei muito lindo, assim, muito bonito. Ela fez a escada, né, de dor analgésica, e ela botou um corrimão, né, na escada, desde o começo até o final. E ela falou, gente, a intervenção é esse corrimão aqui, que você pode usar tanto para subir quanto para descer em qualquer momento, sabe? Aquilo me deu um estalo. Eu falei, gente, que fantástico. Então, eu acho que o que você falou tem muito. É muito importante, Lúcio, porque a gente, sim, nós somos. A gente perde timings em tudo. Em adultos, principalmente, imagina em criança, né? Em criança que a gente está tentando, inclusive com o Kids Dor, esse aprofundamento, né, do nosso estudo, tentar mudar um pouco essa mentalidade, né? É claro que levando em consideração todas as particularidades da criança, mas sim, talvez se a gente entrasse com esse pensamento sempre da intervenção antes, né? É possível uma intervenção? Eu sou um médico intervencionista, ou eu sei fazer isso, é muito menos lesivo, né? E tem muito menos efeitos colaterais, e você consegue um ganho muito maior do que com uma medicação, né? E muito mais rápido. Porque se você não foi chamado ali como pediatra, porque o Não. pediatra, ele vai tratar. Agora, o que torna você único para o tratamento dessa criança? O que torna você único é você faz procedimento. Isso é o que torna você único. E se ninguém te chamou ali para fazer um remédio. Para fazer um remédio, os outros médicos iam fazer. Então, o que torna você único num parecer desse é o que você faz diferente de que outras pessoas não fariam. Olha, eu faço Peng Block e eu ainda posso fazer com fenol. Isso é o seu diferencial. Aí sim, aí você vai voltar e vai começar a falar o seguinte: bom, podemos tentar alguma coisa. Aí é um outro trabalho, mas o pessoal já entendeu ali, a família, né, tal, que existe uma coisa maior por trás ali, por isso que você é um cara diferenciado, a Dani e tal, entendeu? Eu acho que é mais ou menos o pensamento é esse, né? Sim, sim, acho que a gente tem a gente estudando, né? Porque a gente precisou saber do adulto para tentar adaptar para nossa realidade. A gente viu depois disso que tinham muitas particularidades, né, Dani? A gente
é um pouco mais burocrático, né? Então, a gente precisa, obviamente, de um termo de consentimento e assentimento dos pais. Claro que em adultos também a gente precisa do termo de consentimento, mas a gente precisa de um lugar muito mais especializado. Muitas vezes a gente não consegue fazer em regime ambulatorial ou de clínica, a gente tem que internar o paciente, precisa de um suporte anestésico, muitas vezes. Então, eu acho que talvez por isso talvez por medo da burocracia, né? A gente não pense tanto assim, mas se a gente já tiver um serviço mais estruturado, se a gente conseguir trazer isso para a nossa realidade, para o nosso hospital, aí em Colatina, lá em São Paulo com a Dani, aqui em Brasília, lá em Juiz de Fora com a Meli, talvez isso nos permita, nos dê subsídio para pensar na intervenção antes, né? Ou ter ela no mesmo patamar que a medicação no primeiro momento. Acho fantástico. Dani? Você quer que eu comece alguns casos agora? Depois você quer falar, depois você quer fazer. Então, Não, vamos lá. Uhum. Eu vou passar para vocês uma coisa que é bem comum, tá, em criança. Esse aqui é uma criança que chegou com 8 anos, um menino, tá? E a queixa dele foi limitação de movimento e dor intensa no tornozelo esquerdo. Tinha dificuldade de deambular. O que tinha de histórico? Ele tinha sofrido um acidente algum tempo atrás e ele tinha tido fratura, né, no terço distal da tíbia, relacionada a esse acidente de trânsito. Foi feita uma cirurgia, né? Foi colocado fixação interna com placas de parafuso. E 6 meses após esse procedimento, ele iniciou fisioterapia, né? Mas tinha limitação de movimento, tinha eritema, tinha edema em tornozelo. Os exames laboratoriais eram normais e o raio-x tinha uma osteopenia no pé esquerdo. Ao exame físico, né? Tinha o edema, o calor, o eritema, o aumento de pelo, né? A mobilidade da articulação do tornozelo era limitada, a dorsiflexão e flexão plantar diminuída, e quando você perguntava da escala analógica de dor, só que eu preciso só diminuir aqui vocês, espera aí. Ele tinha um EVA de 8 e tinha alodinia. E aí, qual o diagnóstico? Alguém se atreve? Dor mantida pelo simpático. Boa noite, querida Dani. Boa noite, mais. Mais alguém? Comitê de dor neuropática, que pesado. Presente. E aí? Eu fico com a Lia. Tem mais gente com complexo regional aí? E aí? Como é que vocês tratariam? O que mais vocês também investigariam para tratar? Tinha alguma coisa na cirurgia, Dani, localizada? Não. Alguma localização em que foi feita fixação? Eu perdi Foi feita fixação com placa? Isso. Só que ele começou a apresentar dor só 6 meses após iniciar a fisioterapia. Ô, Dani, qual que é o uso de vocês num cold stress test, no caso desse aí, com termografia? Lúcio, posso falar a verdade? Eu quase não uso. Porque no ambulatório o Sudir acabou de me mandar uma mensagem aqui falando que está te assistindo, viu, Dani? Eu vi aí, cara, que moral, hein? Eu vi. Acabou de mandar aqui para mim, ó. Eu discuto caso com o Sudir bastante. Moral, bastante. Obrigada. O Sudir, ele me ajuda bastante. Eu discuto muitos casos com ele. Às vezes eu acho que eu estou sendo muito... Às vezes a gente quer pular algumas etapas para ter um resultado mais rápido para a criança, pensando em sofrimento e tudo mais. Daí eu falo assim, Sudir, você acha que eu estou viajando? Você acha que eu tenho que me segurar um pouco? Daí ele fala quando que eu estou indo muito e quando eu não estou. Então, Sudir, thank you. E aí?
O que foi feito, tá? Isso aqui não é a criança, tá? Mas eu coloquei só para vocês entenderem o que foi feito. Foi feito o bloqueio do tibial posterior e do nervo fibular superficial e o fibular profundo, tá? Foi isso que foi feito. E essa criança, depois do bloqueio, ficou com EVA 0. E conseguiu fazer os seus movimentos e conseguiu ter uma vida normal. Foi reinserida na sociedade. Esse foi um resumo, com um único bloqueio, tá? André, você quer falar mais um caso ou você quer que eu fale? Não, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre esse caso. Então vamos comentar. Não, eu achei muito interessante. Então a gente pode ter, claro. Eu não esperei para entrar. Eu fiz o que o Lúcio falou. Eu não esperei para entrar com medicação. Eu já indiquei um bloqueio teste e o próprio bloqueio teste resolveu o problema da criança. Sim, não, é fantástico. E a gente... Deixa eu perguntar. Pode falar. Por ser criança, vocês optam primeiro por fazer nervos periféricos? Vamos dizer assim, talvez não fazer o simpático lombar? Depende do caso, Lia. Depende do caso, depende da patologia, depende do que essa criança já utilizou de tratamento, depende da ansiedade dela e da família. Não tem uma fórmula, depende do caso. Tem caso que eu faço bloqueio periférico, tem caso que eu faço no simpático. Depende do caso. BSV você faz também? Vocês fazem BSV? Eu faço BSV. Faço muito BSV, inclusive para crise vasoclusiva, amo BSV. Mas eu acho que, assim, se a gente pensar em entrapments, né? Eu acho que eu iria mais, mesmo sendo dor complexa regional, eu tenderia um pouquinho para nervo periférico. Foi igual a Dani. Nesse caso aí, a gente pensa também que pode ter causa fixação, mesmo 6 meses depois, pode ter mexido alguma coisa na fisioterapia, não sei. Mas eu concordo que, em alguns casos, a gente pensa assim, acho que se fosse um caso que eu não tivesse uma claridade, uma clareza de entrapments ou alguma coisa parecida, eu preferiria o simpático lombar, né? Mas eu achei que a conduta da Dani foi fantástica aí. Esses casos, é porque assim, quando você vai fazer os nervos periféricos, você tem pelo menos 3, são 5 nervos, 3 ali são subcutâneos, então é muito difícil. É muito simples de fazer, vamos dizer, né? Assim, você infiltrar esses nervos ali, é como se fosse, o risco é muito menor. Então, vamos fazer uma coisa menor e vamos ver se funciona. Pelo menos assim, vamos ver quanto tempo ela fica sem dor, né? Então, você faz ali, é um negócio bem simplesinho, você coloca uma agulhinha, você pode fazer até com agulha de insulina, você pode fazer um negócio desse, né? Então, assim, na perninha dessa pequenininha, né? Então, eu achei muito bem feito isso aí. Eu acho que eu faria a mesma coisa, Dani. Eu gostei muito, né? E deu certo, né? Isso acontece mesmo, viu? A gente faz aí, às vezes, paciente com hérnia. A gente que opera, nós somos cirurgião de coluna, uma das partes mais importantes que tem na cirurgia, sempre foi, o professor falava com a gente, é a hora que você lava o nervo. O nervo está todo vermelho, né? Então, muitas vezes uma hérnia, por exemplo, você tem a parte mecânica, mas às vezes o paciente tem dor pelo processo inflamatório que está no nervo. Por isso que quando você lava, eu já fiz ali bloqueio diagnóstico, bloqueio teste de raiz nervosa lombar, e coloquei ali 0,5 ml. Eu coloquei 0,5, o paciente foi e falou assim, doutor Lúcio, olha, depois daquele procedimento nunca mais tive dor. Mas só fiz um bloqueio teste e acabou, né? Então, assim, essa capacidade do nervo da gente fazer uma mudança na percepção, né, cerebral, né, que é a modulação. Modular é isso, né? Isso talvez tenha feito uma modulação cerebral. Modular é você alterar a percepção cerebral. O cérebro percebeu de outra maneira. Por isso que, às vezes, é bom você usar um anestésico, porque ele anestesiando, ele tira essa irritação do nervo, né? Esse processo que ele entra cíclico, né? de liberação de sinapse, né? Eu gostei muito do caso, muito bacana.
Criança ela tem uma neuroplasticidade muito Muito maior do que fenomenal, adulto, né? Então, É, acho que isso também é um ponto que você que vai ao encontro do que você disse, Lúcio. Se ela tem uma neuroplasticidade muito maior, por que não a gente não modular de uma maneira intervencionista primeiro, né? Então, acho é, que as chances da Você gente vai do menos, né? Se você tem possibilidade de melhorar a dor ali, ó, eu tive uma criança de 10 anos com dor complexa regional no pé. E aí eu fiz o procedimento no pé dela, desse jeito aí, não melhorou, tá? Aí o que eu fiz? Eu fui lá e fiz o bloqueio do simpático. Quando eu fiz o simpático, ela zerou a dor. Nossa, que bom, graças a Deus, tal. 3 dias depois, dor de novo. Bloqueio simpático. Olha, eu tive que esperar, porque a Citofarma demora 1 mês para te mandar o fenol. E foi uma loucura esse mês. Eu tive fazendo bloqueios seriados nela com anestésico, até chegar o fenol. Depois disso, nós temos estoques lá, né? Mas assim, aí o que aconteceu? Chegou o danado do fenol, família naquela expectativa. Aí fez o fenol. O menino, e aí, como é que tá o pé? Nossa, doutor, acabou a dor no pé. Acabou, acabou. Um dia depois, dor na barriga. Dor na barriga só de um lado. Território de T12, L1. E dor insuportável, e não podia nem cobrir. O que que aconteceu? Aí o que eu falei? Puxa vida, vou fazer um TAP. Fiz um TAP, ele melhorou, voltou a doer. Não, então não vai ser TAP. Também não tinha por que ser TAP, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um bloqueiozinho, falei assim, vou fazer T12 e L1. E aí, quando eu fiz L1, ele zerou a dor. Mas eu fiz 0,3, 0,2 ml de L1. Ele zerou a dor. A gente ficou até meio cismado. A mãe até fez, doutor, será que ele não está meio coisa, psicológico? E aí, tal. Aí, o que nós fizemos? Uma radiofrequência de L1 e ele zerou a dor. Então, assim, você vê que complicou, né? Um fenol ali, né? Um fenolzinho, 0,5 ml eu joguei, melhorou a dor no pé, mas complicou com a raiz. Aquilo deve ter escorrido, mesmo sendo glicerinado, escorreu e aquilo pegou a raiz de L1, entendeu? Então, complicação de um caso desse aí, né? Que poderia, né? Um caso que pode acontecer, né? Eu estou conversando aqui, gente, vocês desculpam, né? Porque eu lembrei desse caso aqui, Não, porque Lúcio, ótimo. faz sentido aí com isso aí. Isso aqui é justamente isso. A gente pensou justamente em fazer caso clínico, porque a maioria das pessoas acha que não tem indicação em endopediátrica, intervenção, né? E é justamente a ideia é essa, discutir e mostrar as possibilidades, né? André, você quer falar mais um caso ou você quer que eu continue aqui o slide? O que você quer fazer? Eu quero falar um que eu recebi hoje. Eu Tá. recebi hoje da reumatopediatra, um caso que eu até falei aqui antes, de uma pacientinha de 12 anos que ano passado ela evoluiu com uma lombalgia e foi tratada como infecção urinária, como uma cistite, alguma coisa relacionada a queixas urinárias. E aí ela foi tratada, não melhorava, não melhorava, não melhorava, piorou foi em março desse ano. Em março desse ano, estou lendo aqui já, né? E aí resolveram fazer uma tomografia para ver o que tinha. Extensa lesão heterogênea paravertebral esquerda com extensão medial, invasão do corpo vertebral e elementos posteriores de L3, determinando colapso, pedículo e elemento posterior à esquerda de L4. Então, extensão intrarraquidiana não definida. Então, esse foi o diagnóstico da paciente, que foi tratada como ITU, infecção urinária, há muitos meses, né? Em novembro de 2021, ela começou a queixa, e em março de 2022 fizeram esse exame. A paciente foi submetida a uma biópsia, e aí o histopatológico deu um tumor de células gigantes, e ela evoluiu com piora dos sintomas, com uma paraparesia, e com piora da dor de uma maneira importante. Fizeram um outro exame que demonstrou uma fratura, destruição completa, né? Quase de L4, e uma dor insuportável. Insuportável. A menina não conseguia fazer nenhum movimento. E me ligaram hoje para ver o que a gente poderia fazer.
ela tem uma cirurgia marcada com uma equipe enorme, de várias especialidades, semana que vem. Só que até lá, né? Porque ela precisa, Mas a ela dor é tem, onde, André? ela tem uma dor, deixa eu ver aqui, como é que é exatamente a dor dela. Ela tem uma dor ela tem uma dor lombar importante que tem uma irradiação para frente e para baixo da perna. Eles não, ela não me falou exatamente, eu não cheguei a examinar essa criança, né? Foi me falado hoje, eu vou amanhã no hospital vê-la. Não sei exatamente como é a dor dela. O exame neurológico do residente aqui, falou com uma paraparesia severa, uma hipotonia e atrofia muscular de membros inferiores, perdão. E ele viu a alteração do exame neurológico de L4, L5 e S1 e não conseguiu fazer exame das raízes, dos dermátomos superiores, pela dor que a paciente sentia. Então, ela já estava em uso de morfina, otimizado, de 4 em 4, gabapentina, 400 miligramas, de 8 em 8 horas, e de pirona de horário. E eles me ligaram para ver o que eu poderia fazer. É porque é um caso complicado que se tiver infiltração de nervo, aí você vai ter um problema, porque você tem uma parte mecânica ali, entendeu? E aí já é um negócio que assim, você vai fazer igual a água. Se ficar infiltrando raiz nervosa, isso aí vai ser igual a água, porque não vai adiantar, né? Sim. Eu já tive casos de paciente envolvendo pelve ali, pegando plexo lombosacro que desce, e rapaz, você faz, melhora um pouquinho e volta a doer, faz, melhora um pouquinho e volta a doer, entendeu? Sim. Então, se ela tiver, não sei, com perda de força, né? Se ela tiver, Parece que talvez tem. até. Hã? Parece que tem. Então, não sei, talvez pulsar esse nervo primeiro, mas depois até pensar em ablativo, viu? Porque Eu é porque conversei isso, com por que que vai caminhar? É uma criança que às vezes vai caminhar para, assim, lógico que não, se tiver, eu não sei como é que vai ser porque é um tumor que esse tumor não é maligno, né? É células gigantes. células gigantes. Então, esse negócio, mas vai infiltrar. E aí, pensar até em estimulador medular, sabe? Eu pensei em São alguma os casos coisa que você tem que pensar. parecida. Hum? Eu pensei em alguma coisa parecida. Hum. Eu tinha pensado, porque eles estão esperando a ressonância já para É, e abordar. Eu conversei com o neurocirurgião e ele falou que ele não acredita, que ele acredita que ela não vai recuperar os movimentos depois dessa ressecção. Então, obviamente, eu não estou pensando em medidas heróicas e tal, nem nada, mas eu realmente vi alguns relatos de caso para alguns tipos de doença, de fazer alguma coisa ablativa, no caso, fenol, ou uma radioablativa, ou alguma coisa parecida em canal medular, né? quando a gente coloca o ESP ali, quando você vai fazer com ultrassom, você vai colocar na lombar, você vai ver o psoas. No terço posterior, Lúcio, próximo ali para de dedar do o que eu fiz transverso. ontem. Então, você vai ver perto do transverso ali, logo pertinho do transverso, no terço posterior do psoas, você vai ver uma linha branca. E ali nessa região está o plexo lombosacro. Talvez você fizesse um anestésico ali, só para ver qual que é, ver qual a perspectiva disso aí, entendeu? Dar pelo menos uma paz para essa menina aí durante um tempo, entendeu? Para ver como é, sei. Sim, a gente tem Posso? uma semana até já te passo a palavra ali. A gente tem uma semana até, eu estou pensando nisso e conversando também com alguns colegas, e tem a Diana, amiga da Dani,
que trabalhou com Plancart e me falou desses tipos de bloqueio. Só que tem essa questão, assim, a gente não sabe o desfecho dessa cirurgia. Então, essa do plexo lombosacro eu não tinha pensado, mas pode ser, eu acho que a gente não tem nada, não tem o que perder ali, né? Não tem, né? E a gente tem que Não. dar uma garantia de conforto para ela, dar um conforto para ela até a cirurgia e até depois, né? Então, achei... É um desafio, vou vê-la amanhã, vou ver o que... Assim, estimulador medular, paciente de SUS, né? Então, a gente tem esse detalhe também, né? Que bem possivelmente a gente não vai conseguir fora de um esquema de pesquisa, alguma coisa assim, né? Uma doação e tal, de ensino. Mas eu tô realmente... Eu tô aberto a sugestões. Lia? Você sabe que o Lúcio falando, eu lembrei, depois você pode até conversar com o Felipe Aldi, porque o Felipe trabalhava no serviço de oncologia aqui, né? Agora ele mudou para Rio Verde, não sei se ele está aqui com a gente, mas ele teve um caso muito interessante, parecido, mas era tumor de parede abdominal, tudo bem. Mas ele colocou um catéter, e aí ele injetou, olha só, olha a ideia dele. Primeiro ele injetou o contraste, na sequência ele foi para a tomografia, viu a dispersão desse contraste, e aí ele, pelo volume, ele injetou depois fenol. Eu acho que talvez você possa fazer isso, de repente ver o quanto que dispersa esse contraste, e aí, em cima disso, você pode fazer com maior segurança o seu fenol. Ele também Sim. teve 2 casos que eu acompanhei também, ele fez na RAC fenol também, como você vê aqui. Mas aí já tinha perda de esfíncter e tudo mais, né? Já era um caso mais avançado, né? Aí... Os que eu vi de hack com fenol eram casos bem avançados, um prognóstico bem reservado, que já tinha uma perda de função muito grande. Nesse caso, eu acho que a intervenção entra aqui com um papel crucial, porque a gente não vai ter um medicamento que vai tratar, vai dar esse conforto para o paciente, até se isso não vai existir. Não, então, é muito difícil. Eu vi também alguns casos na literatura de pacientes neuropatas, né, com déficit cognitivo importante, que eles tinham muita dor para mobilização de membros inferiores, eles já usavam sonda, né, e já tinham perda de esfíncter, não tinham controle, e foi finalizado, né, o canal medular para dar um conforto para esses pacientes. E, assim, foi um sucesso foi muito pontual, assim. A gente está falando, né, de coisas, a gente está extrapolando a caixinha, né, aqui hoje. E, né, a ideia é essa. E realmente eu tô aberto, assim, não sei, não pensei ainda. Amanhã eu vou ver essa paciente, vou ligar para vocês. Examina lá, vê o que você acha de alteração, depois a gente discute. Eu ia começar um outro caso, mas como a Adriele está aqui, a Adriele é tia do Cauã, a criança que eu realizei procedimento de sexta-feira, que tem aquela síndrome de Klippel. Adriele, você está me ouvindo? Não sei se o dela está aberto. Sim, assim, doutora. Você quer falar um pouquinho da história do Cauã, para daí a gente falar o que foi feito? Eu só não estou vendo a Adriele. Eu não estou vendo ela. A Adriele é enfermeira, tá? Eles são do interior de Minas. E eles foram encaminhados para mim pela equipe de vascular do pessoal lá do Einstein, né? Você está conseguindo me escutar, doutora? Tô. Então, eu tenho meu sobrinho, né, Cauã, hoje com 8 anos de idade, e que por volta dos 3 anos a gente identificou uma alteração em membros inferiores, uma diferença de membros mesmo.
procuramos alguns médicos na região, ortopedistas, o qual nos encaminhou para não tinha diagnóstico fechado ortopédico, e nos encaminhou para procurar um vascular. A gente procurou alguns vasculares na região. A cidade onde que a gente mora é uma cidade muito pequena, sem estrutura, né, bem no interior de Minas. Então, a gente procurou médicos na região, Patos de Minas, Uberlândia, passamos por alguns vasculares, até que o médico que estava atendendo na região de Vazante, mas que era de Belo Horizonte, ele conseguiu fechar o diagnóstico. Ele fechou o diagnóstico de síndrome de Klippel, mas não realizava o tratamento dele na cidade. Então, a gente correu atrás, até que pelo Facebook a gente conseguiu uma pessoa de São Paulo que tem a mesma síndrome dele e que fazia tratamento no Acicamar com a doutora Heloísa. Fomos para São Paulo, fomos, né, atendidos pela equipe da doutora Heloísa e do doutor José Luiz Orlando, onde foi diagnosticado, né, e fechado realmente a questão da síndrome. A gente acompanhou com ele durante algum tempo, em questão dessa alteração, membros inferiores. Não existia dor, não existia nenhuma outra alteração, além da alteração de diferença de membros, vamos dizer assim, além das alterações vasculares, lógico. De um tempo para cá, de janeiro para cá, ele começou a queixar bastante dor na região lombar. Então, ele se queixava de dor, ele não conseguia mais dormir na cama. Então, ele ficou, assim, desde janeiro, a gente até se emociona porque a gente sofreu muito durante esse período. Ele ficou desde janeiro sem conseguir dormir na cama. Ele simplesmente não conseguia ficar em decúbito. Ele dormia sentado no sofá. Era a única posição que ele conseguia dormir. Quando ele dormia, quando a gente não tinha que levar ele para o pronto-socorro, porque os medicamentos utilizados em casa já não adiantavam mais. Então, a gente corria para o pronto atendimento, onde era medicado, passava algumas medicações intravenosas, e assim a gente ficou, de janeiro até os últimos dias. Fomos para Patos, passamos por um neurocirurgião, onde foi solicitado uma ressonância. A ressonância a gente encaminhou para o doutor José Luiz Orlando, o qual passou pelo doutor Francisco, e a gente viu que essa síndrome também estava afetando a região de medula lombar, né, até então. Nessa consulta, né, foram nos encaminhados para a doutora Daniele, onde desde então a gente começou o tratamento com ela. E onde a gente está vendo uma melhora de qualidade de vida, onde o Cauã agora já não chora mais de dor, a gente já não precisa ir mais para o pronto atendimento e levá-lo para o atendimento de urgência e emergência. Chegou um ponto dele não ter mais veias no braço para pegar, para ser atendido, de tanto acesso que era diário. Era 2, 3 acessos venosos por dia para aplicação de medicamentos. E nem sempre esses medicamentos resolviam o problema dele. Então, a gente passou aí por um período bem complicado, bem conturbado, até
a resolução, né? Eu acho que agora a senhora vai falar um pouquinho do que foi feito e contar um pouquinho a história dele. Obrigada, Adriele. O Cauã, eu comecei o tratamento com ele, a consulta foi no final de março, né? E no primeiro atendimento ele chegou para mim usando sertralina, e daí eu ajustei as medicações e já solicitei procedimento para o convênio. Só que a gente sabe que demora, né? A gente, tem essa demora de liberação e eu não podia deixar ele com dor nesse tempo de evolução da doença, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei com baclofeno, eu troquei a medicação dele, a sertralina, né? A gente alterou as medicações e eu consegui retirar dele, que ele usava o tramal, a gente conseguiu retirar, só com esse ajuste, e eu consegui reduzir a dor dele de 10 para uma dor 7, 6, né? Fiz orientação a respeito de compressa local, porque essa doença, se você coloca compressa quente, dilata e piora a dor, e eu fui estudar a respeito, e fui estudar a ressonância. Procurei o Lúcio, desesperada, né, Lúcio? Discuti o caso também com o Sudir, e daí eu resolvi fazer um ESP, um quadrado lombar, e o plexo lombo sacro que o Lúcio dedou aí. Por quê? A Mas princípio eu não eu não ia sabia que era esse caso, eu falei por acaso. O lombo sacro eu não ia fazer, porque a princípio a dor dele era só na região lombar. Só que ele começou a ter problema na região sacral também, e não conseguia mais ficar sentado. E a Adriele entrou em contato comigo, né, Adriele? Falando que tinha piorado. O X da questão é que essas varicoses dele ficam em todo o caminho. Então, só o ultrassom não me dava segurança para entrar, para fazer esses bloqueios. Eu tinha receio de ir avançando e acabar pegando alguma dessas varicoses e romper. Porque até então, o que foi discutido? O pessoal da hemodinâmica, o Francisco vascular, só entraria no Cauã assim que eu controlasse a dor. Porque justamente estava pegando o cone medular. E hoje a gente teve uma grande surpresa que depois eu vou contar para vocês. E daí, perante isso, eu pedi para a Unimed, eu descobri um material que tem uma microscopia na ponta da cânula, acoplado junto com um ultrassom. Esse material foi lançado na França, 1 ano e meio atrás, que é o Evaltouch 7-Star. Nunca foi utilizado em criança, só tinha sido utilizado em adulto, né? E daí eu fui estudar, né, como que eu poderia utilizar isso daí para me ajudar a fazer o bloqueio. O Cauã pesa 24,5 quilos. No total, eu montei uma solução numa cuba com 100 miligramas de lidocaína, 25 microgramas de clonidina e 2,5 de decadron, e misturei essa solução também com soro fisiológico e distribuí nos 3 bloqueios que eu ia fazer, na quantidade dos 3 bloqueios. Lembrando que essa alteração do Cauã é bilateral. Com isso, eu fui abrindo, primeiro eu fiz o quadrado lombar, fui fazendo esse bloqueio pelo quadrado lombar, que foi me abrindo caminho para depois fazer o eretor da espinha, fui afastando os vasos, né, hidrodissecando, para poder fazer meio que um túnel para chegar onde eu queria na estrutura anatômica. Depois que eu consegui fazer isso, o quadrado lombar e o eretor da espinha, ficou mais fácil para mim para fazer depois o plexo lombosacro. O que eu fiz? Eu joguei medicação, joguei acho que 2 ou 3 ml no lombosacro e fiz uma pulsada, viu, Lúcio? Fiz uma pulsada de 42 graus, 2 ciclos de 90 segundos. O procedimento durou 1 hora. Após o procedimento, no mesmo dia, o Cauã conseguiu dormir. 24 horas depois, ele foi de alta. E ele passou em consulta comigo ontem, e EVN 0. Foi isso. Belo caso, parabéns, né? Muito bacana, viu? Poxa, caso muito bacana. Você vê que, assim, você teve que usar uma complexidade de procedimentos, né? Não foi uma coisa única, né?
Muitas vezes a gente tem que agir assim. Se tivesse um procedimento que fosse o procedimento ideal, a gente estaria, né, resolvido. Todos os casos faria sempre igual. Você vê que a gente às vezes tem que atacar de várias maneiras, né? Você tem que cercar o negócio ali, né? Eu lembrei de você Foi o que cercar você o fez. frango. Cercar o frango no galinheiro, é isso mesmo. Eu ia falar, Eu mas ia pensei, ficar muito mineiro, né? Aí eu fiz mas é cerquei o isso mesmo. frango, aí o que acontece? Agora vem o problema, que eu vou precisar de ajuda dos universitários. Hoje o Francisco, ele conseguiu fazer a arterografia, né? Tanto que ele me agradeceu, ele veio conversar comigo, falar que graças a Deus isso daí ajudou, porque eles não conseguiam posicionar o Cauã. E eles fizeram a arterografia e agora vai a bomba, que a Adriele já sabe. Eu tive uma reunião com a Adriele e com o pai hoje por telemedicina. A alteração vascular do Cauã engloba toda a medula, desde L5 até T11. Nossa. Ele meio que fez uma vascularização secundária, né? E além de estar assim, do cone medular, pegando toda a medula, em volta da medula, pega o corpo vertebral e faz ramificações também. No nível de T11, ele tem meio que, parece uma bola, tem uma alteração do vaso, que a princípio não está causando dor, mas na região sacral ele tem também essa alteração, que parece... É um pseudoneurisma, parece mais ou menos isso, tá, Lúcio? É uma ave enorme, Dani. Uma formação, tipo... Sim. E daí o que acontece? Para esses casos, eles precisam fazer uma biópsia. A gente conseguiu controlar a dor do Cauã. Eu mantive ainda as medicações ainda por um tempo. Eu retirei, ele está sem opioide, né? Eu mantive ainda um pouquinho o baclofeno, mantive um pouquinho o antidepressivo, porque ele tem muito... tem uma questão emocional também que a Adriana não quis colocar aí para vocês, mas existe essa questão emocional também, que restringe um pouco o Cauã, né? Que também já pedi para eles fazerem essa terapia com ele e tudo mais, acompanhamento com psicólogo, né? E o intuito é fazer uma biópsia desse vaso para ver se ele responde a um tipo de terapia medicamentosa que ele tomaria para meio que... o Francisco me explicou, meio que enxugaria os vasos, sabe? Meio que secaria os vasos. E com isso, a gente diminuiria, talvez, o impacto que ele tem. Mas ainda vai ser feita essa biópsia para ver se a parte genética condiz com essa medicação, que eu nem sei que medicação é. E para fazer a biópsia, provavelmente eu vou ter que fazer de novo uma intervenção, e como ele tem essas alterações de vascularização, eu faria novamente guiado por ultrassom e a endoscopia, a cânula com endoscopia na ponta. Esse foi o primeiro caso realizado com endoscopia e ultrassom no mundo em criança. Tanto que a Solievo está até querendo conversar a respeito desse caso. Não, parabéns, é um caso difícil, né? Mas é um caso, assim, benigno, né? Você vê que é uma lesão vascular, né? Uma MAV é uma lesão benigna. Ela pode ter repercussões ruins, mas a doença é assim, ela pode ter comportamento maligno, né? Mas a doença em si é benigna, né? Então, assim, o que a criança não pode ter ali é dor, né? Agora, eu não sei como é que fica a parte de embolização desses vasos, porque aí tem que ver, porque são vasos muito finos, né? E qualquer coisa ali para a medula iria ali até L1, né? Ali para baixo está envolvendo mais da caldequina, né? A caldequina, exatamente. Só que o problema de T11, que o Francisco está com receio, é que a forma que esses vasos estão envoltos nas estruturas anatômicas, o risco, o Francisco acha que o risco só de entrar lá, ele pode deixar o Cauã tetraplégico, alterar. Porque isquemia, né? É o risco de isquemia da região, né? Os vasos são muito finos, sabe? Você tem uma ideia, a medula é do tamanho de um dedo indicador, né? E ela tem um formato muito parecido, achatadinha, anteroposterior. Então, esses vasos são muito delicados, sabe? E outra coisa, às vezes você está operando, ele faz um espasmo pelo toque, né? Isso acontece em aneurisma, né? Que a gente faz. Às vezes, cirurgia é brilhante e o espasmo, um soro mais gelado, entendeu? Então, são detalhes, nuances cirúrgicas ali, que o soro tem que estar aquecido, é tudo... É detalhe mesmo, sabe?
é um caso bem difícil. Lógico, a gente não tem imagens aqui para a gente detalhar mais, mas pelo que você está contando aí, é um caso difícil, né? Não é um caso tão simples, né? Não. Na verdade, assim, ele vai Mas fazer muito bem acompanhamento. conduzido aí, muito bacana. Ele fez, além disso, Lúcio, ele tem uma alteração de quadril, tá? Ele tem uma necrose vascular de quadril no lado esquerdo, ele tem uma síndrome regional complexa no membro inferior esquerdo, a patela dele é desviada medialmente à esquerda, e então, assim, ele tem várias alterações também, que talvez a longo prazo. O X da questão é que demorou muito para ele chegar nisso, chegar ao diagnóstico, né? Ficou 4 anos sem saber que ele tinha essa patologia, e a questão do tratamento também. E o que a gente não sabe, que foi o que eu e o Francisco discutimos hoje, é que se essas alterações vasculares vão parar ou se vão continuar ramificando. Porque na literatura tem casos que continuam, né? É como se fosse uma trepadeira, né? Então, esse é o X da questão. E o nosso receio também, eu até conversei com uma família hoje, é que, de forma alguma, alguém pode manusear. Por exemplo, se o Cauã tiver suspeita de meningite, não pode fazer a punção. Porque o risco de vasos ali, que a gente não sabe, é muito grande. Se ele sofrer um acidente, raque, anestesia, peridural, nada que entre ali. É uma cirurgia com Então, bastante risco, porque na hora que você entra, aquilo já começa a sangrar. Então você começa a ter a perda do visual, entendeu? Logo no início você já perde o visual. Então, para o cirurgião, é assim, sabe, o risco de sangramento nessa cirurgia é elevadíssimo, né? Então, transfusão, sabe, Bom, gente, só quem entra numa cirurgia dessa para saber, né? Porque é complicado, viu? Por isso que eu estou pensando mais na parte de endovascular, entendeu? E pelo risco ainda disso aí continuar, né? Hoje não, há muitos anos, existe o ônix, né? Existem umas substâncias que elas lacram os vasos, né? Agora, você não pode jogar no lugar errado, né? Esses que são os problemas, né? E ali essa possibilidade aí de você frear uma doença que é inexorável, né? Ela continua, entendeu? Eu acho que o mais importante agora é tratar essa dor dele, porque a queixa dele é a dor, né? agora a gente Com o conseguiu controle da zerar, dor, só que eu não sei quanto tempo vai então, durar isso daí, né, Lúcio? Porque é um caso que, assim, é. na literatura, quando você vai investigar, não tem relato de caso a respeito disso, né? Não tem. Eu fui atrás, eu não Uhum. achei nada. Eu tive que ter, por isso que eu discuti com você, eu discuti com o Sudir, né? Eu pensei na neuromodulação pensando na questão inflamatória, como que eu poderia alterar talvez isso. Então, assim, eu tentei quebrar minha cabeça para sair realmente da caixa, para tentar ter um resultado cercando o frango, né? Mas não sei quanto tempo isso vai durar. A gente não tem. Uhum. Tanto que a família me questiona isso, e eu falo para eles que eu não sei, porque eu não sei, se continuar a invasão, vai surgir outras dores. Né? Dependendo para onde vai esses vasos, vão surgir outras dores. Então, a princípio, por isso que eu resolvi manter ainda o baclofeno, né? Mantive o antidepressivo porque tira um pouco a ansiedade dele, né? Ele tava com medo de tentar deitar e ter dor, para você ter noção. Então, a gente teve que trabalhar um pouco disso também. Mas é um caso, assim, que assim, eu fiquei feliz porque eu não sei se ele tá aí, Adriele, o Cauã? Não, a gente pediu, a Esses gente casos veio difíceis para cá, assim, eu acho que assim, você já fez uma coisa que deu certo. Eu acho que esperar mesmo, entendeu? Não ficar aventurando, criando modas, entendeu? Porque o que é possível fazer, você vai fazendo. Mas, tipo assim, você vê que o caso, por mais difícil que ele esteja, ele está controlado. Não foi inventado um monte de moda, entendeu? Não foi feito um monte de coisa que complicou, não. Ele está controladinho, está um caso enxuto, entendeu? Então tá. Você não está atropelando as condutas, inventando, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Você está com o caso sem perda do controle. O que eu não gosto quando a gente faz assim, é perder o controle do caso. Então você não pode lançar aquele tanto de coisa e no final das contas você não está entendendo nem o que está acontecendo mais. Não, você fez isso, você espera, né? Vamos ver o que dá para fazer agora. Dá tempo de tomar um passo agora, com tranquilidade, para ver o que vai ser o melhor fazer, tomar opinião com um monte de gente, ver se emboliza, entendeu? E repetir o procedimento.
Se ele voltar a ter dor, porque agora pelo menos ele tem uma qualidade de vida ali, né, de não estar com dor. Então, é não atropelar, né? Eu tenho muito receio de atropelar o caso e perder o controle do caso, sabe? Por isso que, assim, da minha parte, eu já fiz a conduta, eu vou só agora expectante. Agora o Francisco quer fazer essa biópsia, porque essa chance dessa medicação, inclusive, assim, a família teria que entrar com liminar, é uma medicação que acho que eles vão ter que buscar fora, né? Então o Francisco quer investigar, porque se ele conseguir, com essa biópsia, eles querem fazer a nível de femoral, tá, Lúcio? Essa biópsia, ele me falou. Daí não seria o Francisco, seria uma outra parte da equipe. Eles iriam biopsiar e mandar analisar a questão genética para ver se responde ao tratamento medicamentoso, para daí tentar introduzir a medicação para ver se consegue enxugar o vaso e tentar diminuir essa invasão. Seria mais ou menos isso. E até lá eu iria acompanhando o Cauã, a família, só expectante e mantendo a medicação via oral, mais nesse sentido. Então, acho que é importante, doutora Daniela, a questão da qualidade de vida. A gente vê nesses poucos dias a diferença mesmo do Cauã, que ele voltou a sorrir, que ele voltou a brincar, querer brincar. Hoje, chegando de São Paulo, que eles chegaram aqui em Minas hoje, a primeira coisa que ele queria já era pegar os brinquedos, ir para o coleguinha que mora do lado para poder brincar. Isso a gente não via, né? Já tinha algum tempo que a gente não conseguia ver isso. Então, isso para a gente é o mais gratificante, ver que você conseguiu voltar esse brilho para ele, que era o que a gente não estava conseguindo ver há alguns dias, de ver ele conseguir deitar numa cama. O dia que a gente teve que fazer ressonância, a gente não conseguiu fazer uma ressonância porque ele não conseguia deitar na cama para fazer o exame. Então, isso para a gente é extremamente gratificante da gente conseguir vê-lo bem, né? Por mais que a gente ainda não sabe ali por quanto tempo, mas trazer isso para ele, isso é extremamente emocionante e a gente tem muito que te agradecer por ter conseguido trazer aquele Cauã que a gente via sempre em casa de volta. Então, eu acho que a gente tem que te agradecer bastante. A gente sabe o tanto que foi difícil questão de plano de saúde. A gente correu muito atrás, o seu apoio também, com várias reuniões que a gente teve que fazer com o plano de saúde para ter as liberações. A primeira luta que a gente venceu. A gente sabe que vão vir outras, que a gente tem várias outras batalhas para estar vencendo. Mas foi assim, o brilho do rosto dele é realmente, não tem preço que pague. Ele chegar e falar: titia, eu já consigo dormir na minha cama. Hoje eu vou dormir na minha cama. Então, isso é impagável. Obrigada, Adriele. A gente está justamente aqui falando da intervenção. Eu agradeço muito a confiança de vocês e o intuito disso aqui hoje, né, Lúcio, hoje nós, é mostrar que realmente a intervenção tem realmente esse papel, né? E às vezes a gente não sabe tudo, né? Todo mundo aqui tem que trocar experiência. A primeira coisa, quando eu tive esse caso, eu pensei em Lúcio, né? Eu já liguei para o Lúcio desesperadamente, porque é uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sabia nada da síndrome, eu fui estudar a respeito dela. Então, eu pedi a opinião do Lúcio, ele perguntou o que eu pensei em fazer, aí depois eu conversei com o André, eu fui falar com o Sudir. Então, eu acho que a dor é isso, é a troca de experiência, cada um mostrar suas coisas, e a intervenção na criança, igual você falou, nós somos intervencionistas, né? Talvez tenha pessoas aqui que são mais clínicos, mas a intervenção, ela facilita muito, e a gente vê que a resposta auxilia na outra parte, na segunda parte do tratamento da criança, né? Então, acho que é isso. Acabou até ultrapassando o tempo aí, André, se quiser, os outros casos a gente discute outro dia. Eu acho que foi fantástico. Que são discussões para muito tempo, são muito boas discussões, né? Mas isso que você falou, Dani, de, por exemplo, nós somos intervencionistas, a gente, claro, estudando esse universo,
a gente consegue, mesmo para o médico clínico, dar ferramentas para ele. A gente tem hoje, a gente consegue treinar ou dar ferramentas para que ele consiga fazer algum tipo de intervenção dentro da sua realidade. Então, a gente, né, vê até é claro que a gente aqui tratou de casos muito complexos, mas tem o dia a dia, o pessoal na UTI pediátrica, o reumatopediatra, o oncopediatra, então várias coisas a gente pode também, em várias realidades, a gente pode dar essas ferramentas, né? A gente pode usar essas ferramentas para melhorar, intervencionistas, para melhorar o nosso paciente. Às vezes não precisa ser uma coisa super complexa e profunda, e, enfim, a gente tem a intervenção em vários níveis, em várias complexidades, né, Dani? Por isso que a gente resolveu compartilhar o conhecimento e, junto com o Sim, pessoal muito aí bom. da FIMPEM, implantar essa pós-dor pediátrica, né, o Kids Dor, para que as crianças tivessem acesso nas suas regiões a profissionais bem formados, né, que pudessem auxiliar na intervenção, ao diagnóstico e ao tratamento dessas crianças. Não adianta eu estar em São Paulo e andar em Brasília, a gente não dá conta do Brasil inteiro. Então, essa formação é necessária, né? Mas uma formação que realmente a pessoa tenha condições de dar um bom tratamento, né? Eu e o André, a gente está aí na luta há muitos anos na dor, o Lúcio, o Carlos, né? A Melita também já foi minha professora, a gente está aí estudando e cada vez a gente busca mais. Então, o intuito realmente do Kids Dor é o primeiro passo para o intervencionista e o especialista em dor pediátrica, mas com certeza virão mais coisas, né? Eu acho que é mais ou Isso menos. aí, isso aí é o SIMPEM, né, Dani? Que é a construção do conhecimento, entendeu? Nós nunca vamos saber tudo, ninguém é o rei da razão, né? Nós estamos lidando com pessoas e a gente tem que buscar fazer o melhor para aquela pessoa dentro de uma escada que a gente imagina, como se a gente estivesse tratando alguém da família da gente mesmo, entendeu? E que você não atropela as condutas, entendeu? Mas você tem que estar ali imaginando que você tem uma qualidade que muitas pessoas ao seu redor no serviço não têm, que é a intervenção. Então, você tem que usar essa ferramenta que você tem em prol do paciente, dentro de uma coerência de pensamento, uma construção, e não chutar procedimentos aleatoriamente, e que a gente não sabe tudo. Por isso que o curso é importante. Um curso desse aí não é porque a pessoa que vai dar o curso, ela sabe tudo, ela tem, né, tem tudo. Não, ela tem um caminho, às vezes, né, um caminho maior do que o outro, né? Por exemplo, vocês têm um caminho maior do que o meu, por exemplo, e eu iria lá para buscar conhecimento na parte pediátrica, né, para poder atuar melhor, né, no meu dia a dia aqui. Então, é isso que a gente faz, né? Os cursos, eles colocam a gente para aprender com pessoas que têm mais experiência que a gente, né? E discutir os casos e tudo aquilo ali. E vai construindo esse conhecimento. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, que nós vamos encerrar, e vou falar uma coisinha aqui agora, que é o seguinte: no sábado, nós vamos ter um encontro online também, eu não sei se é o Caminho Sem Dor ou Simpem agora, eu me embaralhei. Mas o Carlos Marcelo pode deixar que ele vai divulgar, vocês vão receber. 9 horas da manhã, nós vamos fazer um bate-papo sobre as partes do Congresso PEN Brasil, né, que vai ser entre os dias 22 e 25 de junho, em Campinas, no Royal Palm, né? E lá nós vamos ter o Business PEN, que é um curso que nunca existiu, né? Que é essa construção de conhecimento na parte de gestão de negócios, tá? Para o médico da dor. Na verdade, o médico ele não tem formação nenhuma, né? Eu tenho 21 anos de medicina, nunca tive formação em gestão na parte médica, né? Lógico que eu vim construir isso ao longo do resto da minha vida fora da medicina, né? Mas a gente queria fazer esse bate-bola para o médico ele não ficar perdido num negócio que ele tem, desde que ele é médico, né? Que é um negócio da clínica dele, do consultório, do relacionamento dele no hospital, né? Mas na parte de negócios, tá? Então é inédito, né? Dia 22 vamos ter esse curso lá, o dia inteiro.
Dia 23 vai ter um curso junto com os mexicanos, né? Que é a SMUD, a Sociedade de Medicina guiada por ultrassom, né? Medicina da dor guiada por ultrassom. E vão vir vários colegas do México que vão fazer curso em cadáver. No dia 24, a gente vai ter o curso com um implante de estimulador de nervo periférico, tá? E nós vamos ter também a crioablação, então também no cadáver, tá? Nesse dia que vai ter esse curso também, junto do congresso, nós vamos ter um arraiá, né? Então, vai ser uma festa junina, tanto para o pessoal que vem, esses 30 e poucos aí palestrantes internacionais, quanto os brasileiros, nós estamos perdendo esse negócio de festa junina e tudo, né? Então, nós vamos resgatar essa festa junina. E nesse sábado, eu vou ali, nós tivemos uma reunião hoje, eu vou ali colocar um bônus para quem tiver no dia, tá? Eu vou avisar na hora qual que é esse bônus, tá? Mas poxa, eu acho que vai ser imperdível esse bônus, tá? Não, nem tanto o que nós vamos falar talvez seja tão importante quanto o bônus. Então, acho que eu convido aqui as pessoas que ainda estão aqui, né, conectadas, tá? Para a gente poder saber que bônus que é esse. Vai ser logo cedo, eu vou falar esse bônus aí por volta de até 9h15 da manhã, eu estou falando. Nós vamos começar 9 horas, 9h15 por aí eu falo que bônus que é esse, tá? Tem que chegar cedo. Vai ter que chegar cedo aí. No dia 25 vai ter a parte pediátrica, né? A gente tem ultrassom também, né, da pediátrica. Para quem quiser fazer, o escaneamento em modelos, né? No qual a Meli, a Lia, eu e o André iremos escanear modelos infantis para dar o básico sobre ultrassom em criança, né? Para quem tiver interesse em fazer. Sensacional. E a gente vai ter as últimas palavras, André? Então, a gente só falar também um pouco do congresso, que a gente vai ter uma convidada super especial falando sobre entrapments em pediatria, a doutora Andréa Trescó, e de peso, né? Como só a doutora Andréa Trescó, né? Só ela. E só reforçar, gente, o Kids Doors, o que vocês quiserem saber, vocês podem entrar em contato com a gente, com a equipe da Simpen. A gente está aberto aí para tirar as dúvidas de vocês e a gente gostaria que vocês, de convidar vocês, porque vai ser um curso muito legal. Vai ser uma coisa bem inovadora, né, Dani? E a gente espera mudar a vida tanto das crianças quanto dos profissionais que vão estar com a gente nessa caminhada aí. Então, gente, obrigado, viu? Foi muito bacana, tá? Dr. Sudhi, thank you very much for your attention and your time here with us. Waiting you here in Brazil in June. Thank you. No, gente, thank you, pessoal, thank obrigado. You for viu? invitation. I really enjoyed. I wish I had known a little more Portuguese. Oh, very good. But it's very nice to see all my friends. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Yes. Pessoal, então boa noite para vocês, viu? Bom repouso aí, boa sexta. Boa noite, parabéns aí. Boa noite, valeu, Lia, beijo, Meli. Beijo, saudade aí, Lúcio. Todos. Valeu, Bianca. Boa noite, pessoal. André, obrigado. Tchau. Dani, obrigado. Obrigado. Boa noite. Valeu. Oi, Carlos. Tchau, Carlos. Ele ficou muito quieto. Né? Eu cheguei atrasado. Quem chega atrasado não fica dando palpite. Então... Você não vai ganhar bônus, hein? Não vai ganhar o bônus do congresso. O bônus bônus. que você perdeu. Eu estava dando outra aula. Muito obrigada. Obrigado, gente. Valeu.